Gente, então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre armas de guerra. Eu quero falar um pouquinho sobre mim e o pastor Lobo. Muitos sabem muita coisa da gente, né? E nós fomos militares. Eu também fui militar. Tá vendo? Vocês não sabiam. Já vesti camuflado, já acampei, já comi galinha com barro. Olha lá. O Lobo tinha cabelo, estava bem magrinho, eu também, bem magrinho. Olha só, ele, oficial de infantaria, infantaria cuida exatamente de soldados, de tropa. Eu sou dentista, como dentista eu fui da aeronáutica durante 8 anos, 9 anos. E aí, ó, aí nós trabalhamos juntos. As pessoas sempre perguntam, você da área médica, vocês não têm muito contato? Não, não é verdade. A gente tem porque nós nos preparamos para tempos de guerra. Nos preparamos para esse tempo. A gente é um dentista que vai cuidar do soldado, do guerreiro, da sua família, dos seus filhos. É tudo isso que a gente faz. Então, o dentista, ele passa por as mesmas coisas que eles passam, nós vamos às campanhas, fazemos as caminhadas, ficamos em acampamento junto, vai as mulheres, os homens, porque depois que abriu para as mulheres, todas vão, não há nenhum tipo de preferência, não precisa ir, vai cuidar da boca, não tem nada a ver, médico, para que vai? Não tem nada a ver. Né? E até tem muita gente que pergunta isso. Eu sou fisioterapeuta, quero entrar para a aeronáutica, que é muito bom, mas tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Tem que saber para onde você está indo. Não é? O que você vai fazer? Está em guerra, você vai lá para a guerra. Você vai. O que eu vou fazer lá? Eu não me formei para isso, então para que quis entrar? Entende? Então a gente tem que. Tem um monte de gente que pergunta para mim, pastor Lobo, a gente quer ir para a aeronáutica, porque é tão bom, é tão bom. Aí a gente, primeiro ano que chega lá, já começa a entender para que vai. Aí já começa a ir diminuindo esse negócio. Aí vai indo, né? Mas aí a gente vai ficando. No meu caso, então, que já casei com ele sabendo que ele era da aeronáutica, fui ficando e assim Deus nos levou juntos. E aí, depois que já éramos crentes, Deus começou a nos direcionar na área de libertação, e eu ficava pensando sempre assim, meu Deus, que coisa, por quê? O que o Senhor quer com isso? Né? E o Lobo sabe tanto de guerra, e aí Deus leva a gente para um lado de guerra espiritual, e aí eu entendo que os planos de Deus são perfeitos, porque a guerra do mundo físico, real, ela é muito semelhante àquilo que acontece no mundo espiritual, é isso que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho. Primeiramente está aí, lá a 1 Coríntios diz o quê? As armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus, em Cristo Jesus. Eu quero diferenciar aqui para vocês algumas coisas, 4 coisas, o que é expulsão de demônios, o que é libertação, o que é batalha espiritual e o que é cura. A expulsão de demônios, ela é um ato, ela é um sinal da chegada do reino de Deus através de uma ação de uma autoridade espiritual. A expulsão de demônios é um ato em que uma pessoa revestida de autoridade e poder, trazendo uma palavra, estabelecendo a chegada do reino de Deus naquele lugar, ela dá um comando e expulsa aquela entidade maligna daquele lugar. E isso você faz em nome de Jesus. É Jesus quem expulsa, quem manda embora todo demônio. Você só é o instrumento para aquilo ali. Então, você dá o comando. Eu não sei se posso, eu posso, não posso, não pode. Todos nós podemos, porque quem faz isso é Jesus. Isso é Jesus, você pode. Então, num ato onde você está tendo uma manifestação, você tem autoridade de dizer, sai em nome de Jesus. Sai agora. Aí, é assim, autoridade. Então, você estabelece no momento daquele endemoniamento, você dá uma ordem. Libertação é muito diferente. Libertação, isso é o processo de expulsão de demônio. Libertação é muito diferente. Libertação vai trabalhar, é um processo que lida com todas as causas que viabilizam, que permitem a atuação dos espíritos imundos na vida da pessoa. Muito diferente, entendeu? Então, a libertação ela é um processo.
processo. Então, quando você escuta aí que muitas pessoas vão em seminário de libertação, vai num culto de descarrego, vai no culto não sei o quê, faz as correntes não sei o quê, não sei o quê lá e foi liberta, não é verdade. Ai, olha, eu fui lá no seminário, hoje não, que vocês estão em treinamento. Muitas igrejas, eu e o pastor Lobo, vamos ministrar a libertação e a gente escuta as pessoas, ai, estou leve, fui liberta. Passei um processo de libertação. Ali você não passou um processo total, completo. Algumas pessoas, dependendo do grau de comprometimento, elas até passaram por um processo de libertação. Processo de entendimento, de renúncia, de entrega. Alguns não, alguns eles deram um passo. E alguns só foi expulso o demônio da vida deles. Ai, saí leve. Saiu leve. Graças a Deus. Agora vai continuar. Portanto, os pastores, as pastoras que estão aqui, o processo não termina no domingo, quando termina o culto, não termina quando termina o culto de vitória, de libertação na igreja de vocês. Ele é constante e as pessoas precisam saber disso. Porque, senão, a palavra de Deus diz que um espírito imundo ele é expulso, mas se essa casa não for habitada, vai voltar 7 piores. Nós vemos igrejas aí que fazem essa exploração, né? Aparece lá na televisão. Então, é ali, uma vez na semana lá, terça-feira do não sei o quê. Vai todo mundo lá. Aí tem lá o que chama de faixa de Gaza, demônio para todo lado. Aí vem todos os obreiros e tal, a expulsa. Pá, pá, é guerra. Bênção, 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 bênção. Oh, sai todo mundo leve. Sai leve, sai. Aí, que é? Chega a próxima terça-feira. Está lá de novo as mesmas pessoas. Falei, gente, você entendeu a responsabilidade? O que aconteceu de uma terça para outra terça? Se não acontecer nada, você não fez nada. Às vezes está até piorando o caso. Piorando, isso é uma responsabilidade do pastor, da pastora, do obreiro, do discípulo. Expulsou o demônio hoje, amanhã tem que ligar. Como é que você está? Vamos no culto hoje? Ah, estou péssimo. Não, mas vamos. Vamos, é desse jeito, a guerra é assim mesmo. Estou péssima, estou com dor de cabeça, dor não sei o quê, briguei com todo mundo, brigou, mas vai para a igreja. Na igreja ninguém tem nada a ver com isso. Não brigou com o pastor, com ninguém, vai. Ah, briguei com o pastor também, mas vai assim mesmo. Porque Jesus não tem nada a ver com isso. Entendeu? Isso é um trabalho nosso. E hoje em dia, o que acontece? As pessoas não querem ter igreja, querem ficar de culto, andando de culto em culto, e os pastores não têm tempo de cuidar de suas ovelhas. E aí começa a deficiência do Ministério de Libertação. Só existe ministério de libertação porque as pessoas não obedecem, não cumprem a palavra de Deus. Se as pessoas obedecessem, fossem fiéis, submissas à palavra de Deus, talvez não existisse, como eu acabei de falar ali, o diabo, ali, a exploração, ela viabiliza. Não havia as oportunidades na nossa vida para que o demônio atuasse. Isso é libertação. Então, entendeu o que é expulsão de demônios, o que é libertação? Cura da alma. A cura da alma é um processo de uma terapia espiritual em que o tratamento é levado até a vítima que foi traumatizada e atingida por feridas espirituais, ou ainda permanece em algum estado de opressão. Quando nós nascemos, ainda que sejamos crentes, muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não escolhe. Coisas boas e coisas não tão boas. Você escolhe? Não. Alguns nasceram em lares muito bons, ricos, nada lhe faltou, tiveram de tudo. Outros não. Nasceram num lar muito carente, tiveram muitas carências, muitas faltas, muitas necessidades. Uns ouviram palavras terríveis, palavras, agressões físicas, verbais, emocionais, sexuais. E isso vai causando dentro das pessoas feridas. Essas feridas, se elas não forem tratadas, ficarem só ali, passando, vai passando, é uma porta, uma oportunidade de Satanás também nos atingir. Por isso que todos têm que passar por um processo de cura. Ai, quem tem que passar? Todo mundo. Quem aqui nunca teve nenhum problema? Quem aqui? Todo mundo teve, cada um num grau diferente. Você entendeu que libertação não é para um... Ah, libertação é para quem foi violentado, libertação é para quem é maconheiro, libertação é para quem está nas drogas. Você acha mesmo que o diabo está precisando tramar muita cilada e armadilha para quem já está nas drogas? Para quem já está na prostituição? Ele vai traçar para quem está na igreja. Portanto, quem está de pé, cuide para que não caia.
Esse é o processo de cura. O pastor Lobo falou que mais tarde a Anne, a psicóloga, vai estar vindo aqui, vai nos dar uma palavra sobre algumas coisas, alguns gatilhos que vocês precisam estar atentos. A gente acha às vezes que já foi curado e não foi. E não foi. Ontem eu falei e vou repetir aqui agora. Aproveitem o tempo que vocês estão aqui para pedir que o Espírito Santo vá revelando. É todo dia. Já aconteceu com vocês assim? Uma coisa assim, meu Deus, isso já aconteceu comigo. Meu Deus, eu falei isso para minha mãe. Eu falei isso para o meu filho, eu não podia. Então, deixa o Espírito trabalhar na tua vida, ó. Deixa ele trabalhando, deixa ele limpando. Você vai ver quando chegar domingo, você vai ter coisa que você nem imaginava. A libertação é um momento, acabou e tal. Não, ela vai. Sabe por que ela não para? Porque você não nasce criancinha, pequenininho, e você vai crescendo. Seus problemas vão sendo outros. Não vai? Você é uma criança, você está num contexto, daqui a pouco você é um jovem, está um adolescente, daqui a pouco você é jovem, você está num contexto, acontece um monte de coisa, daqui a pouco você casa. Aí vem outras coisas, daqui a pouco você é mãe e a sua vida é assim. Então você tem que estar sempre o quê? Se renovando espiritualmente também. Para você não cair em armadilhas. Você viu como é uma grande, você tem que estar atento a essas ciladas. E agora, a batalha espiritual é algo que muitas pessoas também confundem. Nós não estamos entre dois mundos, dois reinos, onde de um lado está Jesus e do outro lado está Satanás. E ali a gente está ali no meio daquela guerra. Ai, meu Deus, que luta esse negócio de servir a Deus. Eles não estão, o diabo e Deus, eles não estão em oposição. Por quê? Porque Deus é vencedor. Ele já venceu. O diabo já é derrotado. Você que precisa saber de que lado você está. As coisas, quando não estão tão boas, não significa que o diabo está tomando conta. Às vezes, Deus está tratando coisas na sua vida. E o fato também das coisas estarem totalmente ruins não significa que Deus não está te livrando. Aprenda a dar graças a Deus onde você está. Então, batalha espiritual não é um confronto de Deus e o diabo, onde você está no meio e aquele troço não acaba e não cessa. Porque mesmo que você esteja no meio de um confronto, se você estiver em Deus, há paz em seu coração. Você sabe quem você é, você tem paz e você sabe que você tem vitória também. Então, a batalha espiritual, ela vai acontecer tanto na expulsão de demônios, tanto no processo de cura, tanto no processo de libertação. E em todo o tempo vai ter batalha. Por quê? O diabo não quer que você seja liberto. Ele quer que você permaneça bem esquecidinho as coisas lá quando você era criancinha, que aconteceu. Ele não quer que você lembre. Ele não quer que você lembre que você falou assim para a sua filha, para o seu filho, para o seu amigo. Ele não quer. Ele quer que está tudo bem, está tudo bem. Esquecimento, está tudo esquecido. Esquecimento não liberta. Esquecimento não liberta. O que liberta é a verdade, a confissão, o arrependimento, a mudança de atitude. Entendeu? Então, a batalha nós temos sempre. Pastor Lobo vai falar um pouquinho mais. E a intercessão e a oração fazem parte em todo o tempo. Daqui a pouco o pastor vai falar sobre isso, que é uma grande arma para a gente vencer e sair vitorioso nas batalhas que nós temos. Aqui eu vou passar rapidamente. São escolas de batalha, como elas foram evoluindo. Vocês têm aí no livrinho, não vou me prender aqui agora. Quando nós vamos para uma batalha, lá no livro de Efésios, Paulo nos diz que antes de nós entrarmos numa guerra, existe uma preparação. Tá? Para você se preparar para uma guerra, tem 4 coisinhas que você tem que lembrar antes de você entrar. Vamos falar de guerra a guerra. Primeira coisa, você vai para a guerra fortalecido. Você já viu? Tem uns soldadinhos magrinhos, né, que vão. Né? Meu Deus, você vai tomar ali um chumbo. Mas normalmente não. Vai no exército para você ver o que eles estão fazendo. Vai lá no exército americano. Eles estão correndo, eles estão em guerra. Vai lá onde está tendo guerra lá. Você está pensando que eles estão dormindo, vendo televisão e indo no cinema? Eles estão correndo, estão ganhando musculatura, estão fazendo lá. Tudo que a gente vê em filme, isso é verdade, isso acontece. Eu vivenciei isso. Ai, meu Deus, quando tinha que fazer corrida, só Jesus. Eu falava, para quê? Meu Deus, eu só vim cuidar da boca, amorzinho, corre no meu lugar, tu, vai. Vai que você é homem de guerra. É assim. Então, você tem que ganhar o quê? Musculatura. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para uma guerra, se preparar fisicamente. Para uma guerra espiritual, você tem que se preparar espiritualmente para entrar na guerra. Segunda coisa que você tem que fazer, saber quem é o seu inimigo. A nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra o quê? Potestades,
contra Satanás, contra seus demônios, hostes espirituais da maldade. Então, você tem que saber primeiro quem é o seu inimigo. Seu inimigo não é carne, não é o marido, não é a esposa, não é o seu chefe ruim, não é o seu pastor que está ali te confrontando, dizendo, larga dessa vida de pecado, larga dessa mulher, larga desse cara, larga desse adultério. Ah, nem vou nessa igreja, agora vou em outra. Porque não quer ouvir a verdade. Aprenda a saber quem é o seu inimigo. Se você não sabe quem é o seu inimigo, você não vai ter vitória. Você acha que duas grandes nações ou dois países, quando eles vão entrar em guerra, ele vai dar tiro para qualquer lado? Claro que não. Ele vai acertar no alvo. Ele vai saber quem é aquela nação que eu vou lutar. Qual é a potência bélica que ele tem. Qual é o dinheiro que eles têm, onde eles estão investindo, como é que estão esses soldados? Está tudo fraquinho, caído, que eles mandam bomba lá na Síria. Como é que está aquela gente? Tudo fraca. Povo, isso é um absurdo. Agora, não, vamos lançar fogo aonde? Vai ver se eles vão atingir mesmo, se vai acabar com aquilo ali. Ninguém vai, tem um ditado, pastor Lobo, que diz, não vai gastar chumbo bom com macaco magro. Vai mandar uma bomba num lugar que já está arrasado? Não vai. Então, você tem que saber para onde você está, vai acertar, vai atirar, para você não errar o alvo. Outra coisa, você tem que saber o terreno onde você vai lutar. Qual é o mundo? Eu já falei aqui, a nossa guerra é espiritual. É uma guerra invisível, mas real. Paulo nos adverte sobre isso. Filhinhos, tem uma guerra. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem ânimo, porque eu estou com vocês. Clama a mim, eu estou com vocês, vem comigo, anda comigo, segue a minha palavra. Ser obediente, submisso a mim, confia em mim, que eu tenho a vitória. É assim. Então, você tem que saber o terreno onde você vai pisar. Se é um terreno plano. Na guerra é assim. Se é um terreno plano, se é um terreno cheio de falhas, se é alto, se tem montanha, se vai ter mar, o que você vai atravessar. Para você saber de que forma você vai andar. Não, vamos entrar na guerra, vamos de peito aberto. Daqui a pouco, quando você vê, está todo frito. Então, você tem que reconhecer o seu terreno. Outra coisa que você tem que saber, então, falei, saber quem é o seu inimigo, contra quem você está lutando. E aí, então, Paulo nos adverte de algumas situações que nós temos que cuidar antes de nós irmos para a guerra. Primeira coisa, Deus está em primeiro lugar, antes da guerra. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Primeiro lugar na nossa vida é Deus. Tem muita gente indo para a guerra, até já levantou a sua mão ao Senhor Jesus, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas não vive uma vida íntima com Deus. Não vive uma vida de submissão à palavra do Senhor. Não é obediente à palavra do Senhor. Ah, eu conheço Deus, gente, nasci no lar evangélico. Nasci na igreja, maternidade. Nasci na igreja. E aí, como é que está a tua vida com Deus? Isso não te dá vitória. O fato de papai e mamãe ter sido crente não te dá vitória, não é isso. Como é que está a sua vida com Deus? Aqui tem muitos pastores, pastoras. Pela primeira vez veio tantas mulheres pastoras. Glória a Deus por causa disso. As mulheres são muito importantes, viu, pastores? As mulheres têm uma sensibilidade muito diferente. Elas ajudam seus maridos nos ministérios. Elas veem as coisas de uma outra ótica. Não menosprezem as mulheres. É muito bom ter as mulheres dentro da igreja. Dentro dos seus lugares, viu, mulheres? Queridas, então... Deus em primeiro lugar. Tem gente indo para a guerra aqui. Como é que está seu tempo de oração com Deus? Está orando? Está buscando ao Senhor? Jejuando? Não faz nada. Nada. Não conhece a palavra, não conhece as escrituras. Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, meu cônjuge, meu casamento. Segundo lugar, você tem que cuidar. Para aqueles que aqui são casados, marido, cuidar das vossas esposas. As esposas, cuidar dos seus maridos. Deus assim instituiu a família, o casamento. E vocês têm que cuidar um da vida do outro. Maridos têm que cuidar das suas esposas, colocar a mão sobre a cabeça delas, perguntar o que está acontecendo, como é que você está. E as mulheres vice-versa. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. E vós, maridos, amai as vossas mulheres. Ali fala assim, vós, mulheres, sujeitai-vos. E vós, maridos, amai. Não está falando o contrário. Está falando para os maridos se sujeitar e nem para as mulheres amar.
as mulheres vão se sujeitar aos maridos. Sujeitar, ser submissa. Ser submisso é estar abaixo da missão. Eu ministro para as mulheres e eu gosto muito dessa questão de dizer submissão. Não é ser menos, pelo contrário, é uma importância tremenda. Uma mulher submissa é uma mulher parceira do seu marido. Marido e mulher andam em parceria, não andam em competição. Eles andam em parceria, eles se conhecem. Eu conheço meu marido no olhar e no andar, e ele a mim. Sabe aquele momento que chega em casa, né? O pastor Cláudio Duarte diz, senta lá, fica lá na caixinha do nada. A gente precisa ter esse tempo. A gente precisa se conhecer. Tem homem e mulher que se casa não se conhece. Não conhece nada da mulher, não conhece seus sentimentos, suas carências, nada. Nada, não conhece um ao outro. Um não dá cobertura à vida do outro. E essa questão da submissão, se sujeitar, muitas mulheres relutam quanto a isso, acham que não é bom, e isso é bom. Olha, mulheres, eu vou falar para vocês, o papel dos homens não é fácil. Porque o papel do homem é o de amar. Amar é suprir. Amar é dar segurança. Amar é cuidar, como é que está, como é que não está. É financeiramente isso, é um peso, é o peso. Não é, homens? É peso vocês saberem que tem que dar o melhor, eles querem dar o melhor. Qual é o homem que não quer dar aqui o melhor para sua família, para seus filhos? Quer dar coisa ruim? Não. E aí fica, o mundo hoje, gente, tá difícil, né? Então, mulheres, acompanhem seus maridos juntos, se organizem, orem juntos. Vocês não podem ir para a guerra com um casamento destruído, de qualquer maneira, sem orar um pela vida do outro. Porque ontem o pastor Lobo falou aqui, o diabo não vai botar homem feio nem mulher feia, né? Não vai vir com coisa feia. Não é qualquer coisa que vai desestabilizar. Então, esteja atento, se guardem, se protejam, se amem, se cuidem. Marido e mulher, vocês têm que se fortalecer um no outro, restaurar e renovar a aliança de vocês todos os dias. Ai, mas olha, as coisas não estão muito bem. E eu e o pastor Lobo, a gente ministra, tantos casos aí que a gente vê de casamentos sendo dissolvidos. A gente escuta isso. Se você está passando aqui alguma situação dessa natureza, procure seu pastor. Não deixe as coisas crescerem. Procure. Tem mulheres que eu já ministrei e falam, eu não quero mais, eu não quero restaurar, não quero saber dele. E a gente também não tem, como pastores, mulheres e homens de Deus aqui, líderes, não podemos sugerir separação. Ah, se divorcie então. Não, a gente não pode, ainda que a gente veja que o negócio não vai dar, a gente não pode fazer isso. A gente fala, vamos orar. Vamos ter calma, vamos ter paciência. Às vezes eu estou ministrando uma mulher, pastor Lobo está ministrando um homem, ele vê uma coisa lá, me conta cá.